Muito bem, agora chegou o momento da gente refletir, né? Fazer uma pauta em cima do que nós estamos levando aqui pelo Tempo e Dinheiro, com a ajuda do Maurício Bellinello, que é a nossa batida em torno dos produtores aprenderem a trabalhar com opções a futuro. Nós estamos com as aulas, nós estamos até diminuindo, viu, Davi? Essa questão de botar telefone para as pessoas ligarem, porque nós estamos com a sala completa. E ontem nós tivemos a segunda aula, na verdade a segunda aula prática, nós tivemos a aula inaugural, ontem, 19 horas, a aula prática para quem se habilitou para entrar na classe. Então nós estamos trabalhando com vários produtores juntos que estão aprendendo, vamos dizer bem a palavra mesmo, aprendendo, é uma aula, né? De como se livrar da definição dos preços a futuro das suas commodities, principalmente a soja, o café, o milho, o próprio boi gordo e assim por diante, até mesmo o petróleo. Estamos contando com a colaboração do meu grande amigo Maurício Bellinello, um especialista em operação a futuro no mercado de opções, que já está conosco aqui. Vamos saudar o Maurício Bellinello. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Fala, João, muito boa tarde a todos aí, é sempre uma satisfação bater um papo aqui. Bora, um passo de cada vez, trazer esse grupo tão importante para a economia brasileira, um passo à frente em linha com o que as grandes economias agrícolas do mundo têm feito quando o assunto é mercado de valores. Tá. Ontem, após a aula, até comentei um pouco com o Maurício, que a dificuldade do Maurício, além de concentrar todo o conhecimento em 10 aulas, é me conter, né? Porque a minha ansiedade extrapola. Eu fico ali perguntando, eu quero já operar, eu quero que as pessoas operem. Enfim, né, Maurício, você compreende a minha ansiedade, porque eu quero mesmo que os produtores se libertem, né, da escravidão e da escuridão. Acho que essa é a tarefa que nós estamos tendo aí, com essa possibilidade de transmitir esse conhecimento sobre opções a futuro, né, Maurício? Exatamente, João. É normal. A ansiedade é algo absolutamente comum e, inclusive, quase desejável, né? Porque isso mostra que as pessoas estão interessadas. Isso é importante. Se fosse um grupo apático, eu estaria mais preocupado, né? Porque isso denotaria uma falta de interesse no tema. Então, para mim, está tudo certo. O meu papel, inclusive, como professor nesse processo, no sentido de transmissão das informações, é trazer as pessoas para um âmbito de realidade, né? A gente precisa primeiro mostrar o que é possível ser feito e o que não é possível e, principalmente, conter a progressão dos conhecimentos para garantir, como eu costumo falar, de não deixar nenhum buraco para trás, né? Porque o problema, muitas vezes, quando a gente acelera demais, é que acaba ficando parte de um conhecimento importante por aprender, não ficou absolutamente compreendido. Então, tá tudo certo. No meu papel aqui é exatamente trabalhar em cima entre expectativas e entregas de fato, né? Vamos deixar bem claro, né? Acho que nós temos que deixar bem acentuado isso, que o Maurício repetiu ontem várias vezes. Não serão com 10 horas de aula que você vai sair operando lá em Chicago, Nova York. É impossível. E também o Maurício não prometeu isso. Ele prometeu e está cumprindo, esclarecer. Um curso de introdução, beabá, né? Pegando pelas mãos, dizendo assim, olha, vamos mostrar para vocês o que vem a ser esse tal de mercado de opções a futuro. E olha, Maurício, foi um choque para muita gente. Depois eu fui aferir, né, pedir a opinião dos alunos. Foi um choque para muita gente o que o Maurício revelou ontem. Por exemplo, que essa ferramenta fantástica chamada Opções a Futuro, que é diferente do mercado de futuros, o Maurício explicou bem isso, esse mercado de opções a futuro não é praticado aqui no Brasil, na B3. E aí o Maurício fica tão espantado quanto eu, mas como assim? Por que não é, hein, Maurício? Eu fico com um espanto ruim, assim, né? Porque um espanto, quando é algo bom, você fala, nossa, estou espantado, que bom, né? Nesse caso, é um espanto ruim, porque eu estou nesse mercado na B3, não em commodities, mas em ações desde 2002. Já se vão quase 19 anos, em junho eu faço 19 anos. E há 19 anos que é assim, que é um desinteresse quase institucional do ponto de vista da Bolsa, de não ofertar liquidez. Eu expliquei ontem, por causa que faltam organismos, instituições que realizem essa liquidez, né? Nunca houve, de fato, um interesse real
desse tipo de utilização, e aí toda sorte de justificativa começa a surgir, né? E eu esqueci de falar isso ontem, mas eu vou falar agora aqui também, depois eu vou repetir na aula, que eu já ouvi da boca de gente bem informada, ou gente do meio, né, que não tem liquidez porque os agricultores não sabem usar. Mas para mim isso parece a brincadeira do ovo e da galinha. Quem vem primeiro? É a bolsa que tem que prover liquidez para que o agricultor possa utilizar, ou primeiro o agricultor tem que aprender para depois usar, né? É bom lembrar que a B3 não é escola. A B3 é uma empresa, ela tem obrigações para com seus clientes atuais e os próximos, né? Então, justificar isso pelo não conhecimento dos usuários é literalmente brincar de ovo e galinha com o agricultor brasileiro. Só que é bom lembrar, nessa brincadeira, quem sai perdendo é o agricultor, porque quem perde mesmo por falta de possibilidade de atuar no mercado é o agricultor. A B3 ganha a corretagem, lá, o emolumento, né? Ela ganha o dela lá. O agricultor fica rezando. Mas o Maurício explicou muito bem e as próximas aulas, se eu tiver paciência, conter a minha ansiedade, vai mostrar o caminho. Se a B3 não está abrindo a possibilidade para o produtor travar os seus preços, tem lá, nos Estados Unidos. Lá é o país da liberdade e entra fácil. O Maurício explicou muito bem. Aliás, ontem a aula foi exatamente essa. Siglas, quem são os operadores, os nomes, beabá mesmo. E a forma de você operar lá nos Estados Unidos, que você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Claro que antes nós precisamos saber das estratégias, como é que se faz estratégias para fugir dos preços. Maurício, então, ontem a aula foi sobre isso, hoje a aula será sobre as corretoras, né? Porque para você conseguir operar nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer mercado de valores, você precisa ter uma corretora de valores que faça esse meio do campo, que envie suas ordens, né? Que você consiga gerenciar as suas operações e tudo mais. E isso pode parecer uma questão simples, mas nos Estados Unidos não é nada simples, porque as corretoras são muito diferentes entre si, né? Do ponto de vista de perfil de operação, quais são. Então, basicamente, hoje eu vou falar na aula de hoje sobre as principais corretoras que eu conheço e que eu conheço gente que opera e que, obviamente, podem ter ou podem ser de escolha dos nossos queridos alunos quando eles forem finalmente começar a operar, João. Bom, aqui a gente está aproveitando esse momento que o Maurício nos concede do seu período de trabalho para exemplificar o que vem a ser esse mercado de opções. Então, a gente está sempre dizendo que são vários tipos de mercado. Você tem o mercado de balcão, a venda direta na sua cooperativa, tal. Tem o mercado físico. O Maurício até, inclusive, aconselha, não, continuem trabalhando no mercado físico com o seu sistema de operação, a sua corretora, a sua cooperativa, a sua cerealista. E se você acha que o preço está bom, se os analistas, como o Vlamir Brandalize, mostram a tendência dos mercados que sofrem influência de um monte de fatores, petróleo, política, chuva, etc., vai lá e se proteja. Venda, realizou, que é o chamado hedger natural, você já fugiu do risco do preço cair. Ponto. Feito isso, no entanto, se o preço... essa é a sua vantagem, você está no campo, você tem o conhecimento específico daquele produto que você está trabalhando, você sabe disso. No caso do milho, sofrendo aqui no Brasil, o problema da cigarrinha, etc. Se você acha que vai ter uma tendência de alta e você já vendeu, você está fora do mercado. O que você faz? Aí você aprende a trabalhar com as opções a futuro, para você próprio, sozinho, fazer as suas estratégias. Claro que você vai depender de uma corretora para receber a sua ordem. Qual ordem? A ordem que você definir, não é isso, Maurício? Essa é a estratégia. Isso, é um procedimento burocrático, a questão da corretora, especificamente falando, burocrático porque você precisa dela para conseguir operar, né? Mas no mercado de valores mesmo é isso, a gente trabalha muito com perspectivas. Ninguém prevê nada, eu não estou prevendo nada, eu nunca previ nada nesse mercado. Na verdade, eu comecei a ganhar dinheiro quando eu parei de querer prever as coisas. Parou de querer achar, né, Maurício? Não acho nada. Achar, eu tenho certeza disso, certeza daquilo. Eu tenho certeza de nada hoje, nada, João. A minha única certeza é que eu só vou conseguir ganhar se eu comprar e subir ou se eu vender e cair. Todo o restante não importa mais.
né? Então é isso que eu procuro realizar primeiro com o meu dinheiro e agora com o dinheiro uma brincadeira, não com o dinheiro dos meus alunos, mas ensinar os meus alunos a operar da mesma forma, né? E no mercado de valores não é diferente. Haja vista que eu estou falando há várias semanas para vocês que existe uma perspectiva de queda nos preços da soja e do milho, por exemplo, né? Para 2022, daqui para 2022, não somente em 2022. E eu hoje, por exemplo, montei uma operação para a queda da soja, né? Acabei de montar, foi agora há pouquinho. Mas, de novo, Maurício, tem certeza dessa perspectiva? Não. Eu montei uma operação que tem todos os pressupostos que eu explico especificamente no meu curso de commodities, olhando para baixo, como a gente costuma falar, ou seja, esperando quedas no preço da soja, mas que se der errado eu perdi um X, quanto? Quanto você vai colocar? X. Então é 1. E se der certo, eu vou ganhar 7X. Entendeu? Ou seja, é disso que se trata. Tá. Não se trata de eu estar certo. Tá. Se trata de, quando eu estiver certo, quando eu estiver errado, eu perco pouco. Quando eu estiver certo, eu posso ganhar muitas vezes mais do que eu perderia caso eu tivesse errado. Eu só faço isso. Faz 10 anos. Você pode mostrar para a gente? É por causa disso. Eu só sei que quando dá errado, eu perco muito pouquinho. Mas quando dá certo, e se as minhas análises estiverem corretas, eu tenho alta probabilidade de estar certo. Não tenho sempre chance de estar certo, mas se eu tiver certo, eu vou ganhar muitas vezes mais do que eu perco. E isso é importante, esse conhecimento, porque você não precisa fazer só uma operação, você vai mitigando, você vai fazendo pequenas operações e você vai diluindo os possíveis prejuízos, as possíveis perdas, gastando pouco em termos de prêmio. Esse é o jogo. O nome do jogo é diminuir o custo do prêmio. Ponto. Isso. Maurício, é só isso. Você pode mostrar para a gente essa simulação que você fez aí? Então, ela está aberta, operação já não é uma simulação, é uma operação aberta, né? Como ela já é uma linha, né? Você não vai conseguir nem entender, porque ela é uma operação só única, mas eu estou só dizendo o que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar aqui Por favor. Na soja. Espera só um pouquinho, tá, João? Deixa eu trocar então, enquanto você troca a tela, eu vou mostrar as cotações da soja. Antes de você chegar aí. O Davi, põe a cotação da soja nesse instante, certo? Sempre tem o delay, né? Não é tempo real. Em Chicago é um delay de 10 minutos. Sim. Mas vamos mostrar aqui, ó. Nesse instante, Maurício, a soja para maio tem um recuo de 6,25, último contrato de 14,02, a 14 dólares e 17. O julho 14,06, setembro 12,85, novembro 12,38 por bushel. Então veja, de maio 14,17, nós temos para novembro deste ano 12,38. Diante disso, o que você fez? Então, eu fiz uma operação no contrato agosto, que é um contrato que não está aí, tá? Que é um contrato de menor liquidez. Na verdade é o contrato de setembro, mas ele vence no final de julho, tá? Okay. Que ele diz respeito ao contrato de agosto. E aí eu vou mostrar para vocês na tela agora aqui, ó. O contrato agosto, que é esse aqui, é o terceiro, ele já está 13,71 neste momento, né? Então eu estou apostando que isso aqui, para vocês terem uma ideia, é o contrato agosto 22, tá? Já está em 12,10 para agosto 22, a projeção de preços para o mercado. Mas isso não é uma projeção numérica, alguém acordou e comprou nesse preço. Não, é o preço que está sendo negociado agora. Tem gente, se você quiser... tem gente comprando, tem gente vendendo nesse preço. Vendendo a 12,10 o contrato agosto 22. É claro que é um contrato muito longo, eu sei disso, mas o contrato, por exemplo, de março 22, que é um ano para frente, né, ele já está sendo negociado agora a 12,27. Então o mercado, e como eu estou falando já vai fazer um mês isso, que o mercado claramente está olhando para baixo já na soja. Ou seja, a não ser que tenhamos fatos novos, ninguém está projetando alta na soja. Tá? Isso não quer dizer que a soja vai cair agora, mas do meu ponto de vista, como eu tenho falado, eu estou atuando frente às perspectivas que o mercado está me mostrando. Né? Ele está claramente denotando, só para mostrar aqui, ó, isso aqui são os contratos em tempo real, lá no site da CME. Né? Veja que o contrato novembro 23 já está abaixo de 11, 10,67, tá? Ainda que seja um contrato de baixo volume. Tá? Mas o novembro 22, 11,40. Então, o que eu faço? Eu basicamente alinho isso com uma série de outras análises, como estão aparecendo na tela aqui, nessa ferramenta que eu desenvolvi para as minhas operações, né? E a gente basicamente começa a olhar, a gente no sentido dos meus alunos também do curso, né, de commodities, o que eu posso fazer para operar. E eu monto uma operação agora apostando num preço mais ou menos 11,80
para agosto, 11,80, né? Bom lembrar que o contrato agora, do contrato a agosto, ele já está, né, mais ou menos agora aqui, 13,70. Então eu espero uma queda adicional de uns 15% do preço da soja daqui para agosto. Ele é uma operação de, deixa eu confirmar quantos dias foi essa operação, eu não lembro agora. 128 dias, pessoal. Esse contrato foi 128. Então, 4 meses e alguma coisa, João. Tá? Esse aqui é o book de ofertas agora. Se eu quisesse bater em opções agora, esses são os preços. Então é isso, João. Essa operação que eu montei, essa estratégia que eu montei para baixo, ela tem uma desvantagem frente ao operador físico. Eu não tenho a soja para entregar. Então eu não tenho o ativo físico na mão. Para mim, seria uma enorme vantagem. Porque eu travo ele no físico e consigo fazer uma operação depois do mercado. Nesse caso, eu não sou agricultor, eu não tenho o produto físico, eu só posso especular no financeiro. Então, eu não tenho o mitigador do risco, que é o produto, né? E é por isso que eu falo, as operações com opções do mercado de valores para o produtor, para pessoas que têm o ativo, são extremamente mais fáceis de serem realizadas do ponto de vista do risco. Porque, na pior das hipóteses, você tem um ativo para entregar. Eu não tenho. Tá, mas assim, só para a gente entender e já começar cada vez mais esclarecendo aos nossos amigos produtores e alunos, né? Você está fazendo uma put, né? Assim que é a denominação. Não é uma estratégia mesmo, não é só uma put. Ela é com put a minha estratégia. É com put. Tá? Mas não é simplesmente comprando uma put, não, eu não faço isso. Bom, depois a gente aprende, mas o fato é que se hoje o preço está 13,70, pelo que você está apontando aí, você está se posicionando a 11,80, ou seja, tudo que descer de 13,70 até 11,80 você ganha com isso? Tem uma outra notícia boa, eu não preciso que chegue a 11,80. Na verdade, se num prazo curto, um mês, alguma coisa assim, começar a cair, eu já começo a ganhar. Nossa. Então esse é o ponto, eu não preciso chegar lá. Então imagine. Se hoje nós estamos com 14 e tanto, e tanto, e eu estou planejando, comprando insumos para fazer a minha lavoura, eu estou comprando e pagando em dólar e em preços de hoje a 14,80. É assim que o mercado apunhala o produtor, é assim que, né, encapsula, escraviza o produtor. 14. Mas eu estou sabendo, já pela sua informação, que ele pode ir para 13,70. E aí você fez uma operação para assegurar 11,80, ou seja, tudo que descer de diferencial no mercado físico, porque essa é a tendência das negociações mundiais em torno da soja, eu me protejo com esse diferencial. É isso, professor? É isso que eu faço, porque eu faço o que os gigantes fazem. Eu aprendi isso há uns anos atrás com um gigante. Eu tive um grande amigo meu que me deu acesso à mesa de operações da Cargill, na época, e eu entendi através de um operador da Cargill como é que funcionava. Então, é só para vocês entenderem que o que eu estou fazendo eu não inventei não, viu? Isso não foi coisa da minha cabeça, não. Isso é coisa que o pessoal está fazendo hoje, agora, né? E outra coisa, hein, Maurício? Pode parecer pouco para muita gente, mas eu gosto de lembrar que não tem nada de pouco. Nada mesmo, tá? Tá. E outra coisa, atrás desses preços tem operadores chineses, franceses, né, da Cargill, da Amage, trabalhando com esses preços. E nós aqui olhando, será que vai chover? Não, eu acho que vai subir esse preço. Vamos parar com isso, né, Maurício? Esses caras não querem saber disso, não. Na verdade, eles até querem saber, mas eles têm gente, na verdade eles têm equipes mundiais, a pessoal da Cargill, da Bunge, os grandes operadores, né, que movimentam dezenas de bilhões de dólares nesses ativos, eles têm, claro, porque se são dezenas de bilhões de dólares de grana que eles movimentam, para eles ter equipes no campo o tempo inteiro, pesquisando essas questões todas para montar os cenários antecipadamente, para eles é obrigatório e é barato, né? Porque se eles errarem uma coisa dessa, eles perdem bilhões. Então você paga lá um custo para eles irrisório e mantém essas estruturas. Mas nenhum deles fica vendo o Jornal Nacional. Nenhum deles fica preocupado com a opinião de um analista de não sei onde, que falou não sei o quê. Eles não esperam as notícias surgirem, eles criam as notícias, no sentido de que eles criam as próprias fontes de informação. E no meu caso, especificamente falando, eu acompanho o que eles fazem, né? Quando eu vejo gigantes se movendo,
e a gente consegue detectar isso com técnicas específicas, a gente literalmente começa a cercar eles. Para vocês terem uma ideia, eu estou cercando essas operações na soja, vai fazer 3 meses nesse momento agora. Desde que virou o ano, a soja atinge um topo importante de preços que não consegue mais ser rompido, que é a faixa dos $14 aí, e ele está basicamente há 2 meses e meio brigando nessa faixa de preço. Né? Ou seja, o mercado, por assim dizer, como a gente costuma falar, está negando a faixa dos 15, por enquanto. Né? Então, enquanto ele continua negando, eventualmente pode haver uma queda de preços na soja, não sei. Então, nesse momento é o que eu falei, em face da incerteza, e eu vendo que o preço mais alto está sendo negado pelo mercado, eu vou, como especulador, operar numa queda. O produtor poderia fazer uma outra estratégia por ter o ativo físico na mão, para não correr o risco de ver a soja bater 12, bater 11, né? Especialmente se o dólar cair, inclusive, o prejuízo pode ser enorme para o produtor. Nossa. Se ele ficar passivo, aguardando a sorte, rezando para o preço não cair. O que eu quero que a gente entenda definitivamente é que operadores grandes, aqueles que estão nesse mercado, do seu mercado de soja, de milho, de trigo, do que quer que seja, que estão aí há 50 anos, eles estão aí há 50 anos exatamente porque eles não rezaram na hora que mais importava. Eles agiram na hora que mais importava. Porque no fim das contas, se o preço cair, é o que eu falei sempre para as pessoas, tá bom, a perspectiva é de que a soja não caia. Ok. E se ela cair 30%, 40%, o que é que você faz? Chora, né? E nós estamos aqui para evitar isso, viu, Maurício? Que tal se você tiver como agir de forma antecipada, só se protegendo? Porque se cair, você está protegido. Se não cair, tá tudo certo. Né? Inclusive o Luiz Fernando, e se for o contrário, a tendência for de alta, então faça as estratégias ao contrário e nós vamos explicar isso daí. Outra nesse caso, viu, só para responder, como eu não tenho ativo físico para entrega, eu não tenho como fazer para os dois lados. O produtor tem, porque ele pode travar o físico num lugar e operar no mercado de valores em outro lugar. Eu não tenho essa opção. Eu tenho o produto, ou então eu fazer o inverso, né? Claro, né? Eu faço uma operação para proteger a minha soja, mas ela continua sendo minha, vendo depois. Isso. Olha que maravilha! Uma flexibilidade que o agricultor brasileiro nunca viu. E não fazer esses contratos suicidas que foram feitos, impostos impingidos sobre os produtores. O Maurício, lembrando que nós não falamos só sobre soja, milho, falamos sobre café, falamos sobre álcool, falamos sobre petróleo, falamos várias commodities que estão sendo negociadas nas bolsas americanas e o caminho é ir direto lá e elas recebem todo mundo, seja de qualquer nacionalidade. O professor Maurício explicou isso ontem. Uma outra informação importante, até me perdi aqui por tanta informação que nós temos. No entanto, a gente precisa depender de uma corretora americana, né, Maurício? Sim, ela precisa estar ligada ao sistema de valores americanos, portanto tem que ser uma corretora lá fora, mas hoje à noite a gente vai entrar em maiores detalhes disso, sobre o quão simples pode ser esse processo, tanto de escolha quanto de abertura das contas numa corretora dessas, João. Tá, para encerrar mesmo, sempre lembrando um compromisso que eu mantive com o Maurício. É um curso de apenas 10 aulas. O curso profissional para você operar sozinho são mais de 100 horas, 100 aulas. É um curso profissional de mercado financeiro, de gente que se dedica mesmo, que estuda. Esse nosso é de introdução, para você ser alertado sobre as alternativas para compra, venda, puts, calls, essas coisas, para café, para boi, enfim. Nós estamos aqui esclarecendo, certo, Maurício? Corretíssimo, João. Eu estou fazendo eu gosto de lembrar, né, João, que eu no mercado de valores, eu começo a ganhar dinheiro em 2011, 2012, para valer. Eu comecei em 2002. Foram 9 anos pastando, conhecendo mecanismos que eu literalmente achei que sabia muito e que descobri no bolso que eu não sabia nada, né? Então, o que eu gosto de lembrar para as pessoas é literalmente isso, né? Não importa quanto tempo você demorou para chegar até aqui, se foram 10 ou se foram 60 anos, não importa. O que importa é que você chegou. A decisão que importa de verdade é o que você vai fazer daqui para frente. Porque o que eu digo para os meus alunos, inclusive, eu falei assim, eu fico imaginando quanto valeria o Maurício de 2002 saber o que eu sei hoje, né? 19 anos depois. Então, não espere mais 10 anos para descobrir isso. Não espere a próxima quebra de safra que pode chegar e que provavelmente virá, né? Porque é natural do mercado. Não espere a próxima decisão ruim
de vender a soja a R$ 90 e ver ela disparar para 180 e engolir a seco porque não tinha o que fazer, porque não sabia o que fazer. Agora já não tem mais essa desculpa. Você pode saber desde que queira, né, João? Então vamos lá, vamos em frente. Muito bom. Maurício Bellinello, 19 horas, mais uma aula de esclarecimento, de abertura de mentes. Te esperamos lá, os seus alunos aguardam ansiosamente. E eu aguardo ansiosamente para poder bater um novo papo com vocês. João, um grande abraço a todos, uma ótima tarde e para os alunos nos vemos às 19 horas hoje. Muito bom, sempre de horário de Brasília.